Hebreus capítulo 6, cara, na sua opinião, ali é uma questão de perder a salvação ou não? E como você vai sustentar aí a sua opinião? Bem, se a pergunta fosse feita se é possível um crente perder a salvação, um religioso, um presbiteriano, um assembleano, um Brasil para Cristo perder a salvação, certamente que eu responderia que sim, que é possível. Mas quando se trata de alguém que nasceu de novo, alguém que foi regenerado pela obra poderosa, transformadora do Espírito Santo de Deus, aí a minha resposta é que não. E com relação ao texto específico, ali não há, no contexto, não há nenhum indício de que fale a respeito de crente perder a salvação. Bom, tá certo. Eu vou fazer a mesma pergunta para o pastor Gessé. Pastor Gessé Odilon, em Hebreus 6, ensina ali a possibilidade, ao menos teórica, né, de um salvo deixar de ser salvo, perder essa condição, ou não, e como você sustenta isso, a sua opinião? Bom, em primeiro lugar, lembrar a todos os ouvintes que esta questão é uma questão milenar, né? 2000 anos de cristianismo, 2000 anos que esta pergunta ela está latente, né? Bom, a minha leitura de Hebreus capítulo 6, em especial a partir do versículo 4, ou do versículo 4 ao versículo 6, deixa claro que há possibilidade sim de alguém ter experimentado o dom de Deus, ter sido iluminado, ter provado o Espírito Santo, de cair, né? Essa palavra cair em grego significa se desviar. E eu vou sustentar esta palavra, esta minha posição, respeitando, é claro, porque essa questão entendo não ser uma questão fechada, entendo ser uma questão que são saborosos debates em torno dela, mas vou sustentar com o próprio livro de Hebreus, alguns outros pontos do livro de Hebreus que vão tratar esta possibilidade, esta condição. Vou usar o testemunho de Jesus e dos apóstolos Pedro, Paulo, Tiago e João. Ok. Bom, reverendo, à luz do próprio texto, como disse aqui o pastor Gessé, quando a gente lê, né, ali o que os teólogos chamam de contexto imediato, o assunto ali também é salvação. Ele fala sobre perigos espirituais, o que Deus espera de nós como salvos, né? E tal, que é o final dessa perícope e tal. Agora, não fica meio claro no texto que o versículo 6 fala que eles caíram, e se o assunto é espiritual, se o assunto é salvação, se a questão é salvífico, se a questão é os princípios elementares da doutrina, como diz o versículo 1, cair parece que é a condição de quem estava de pé, não é? Como é que alguém pode cair se não estava de pé espiritualmente? Como que o presbiteriano ou o calvinista vê essa questão? Isso. A carta aos Hebreus foi escrita primariamente dirigida a cristãos hebreus, e alguns deles se mostravam insatisfeitos, saudosos que estavam do judaísmo. E não é à toa que desde o início o autor procura argumentar mostrando a superioridade de Cristo, a primazia, a supremacia de Jesus em relação aos anjos, capítulo 1, depois em relação a Moisés, um dos grandes heróis do povo hebreu em todos os tempos, a supremacia de Jesus em relação a Abraão, e apresenta Jesus ao longo do livro como sendo um sacerdote perfeito e um sacrifício perfeito. Ele ofereceu a si mesmo como único sacrifício, um sacrifício perfeito, eterno, que resolve definitivamente a questão do pecado. E que estabeleceu, através do seu sacrifício, uma aliança. E essa aliança não é provisória, é uma aliança eterna. Imagine viver a vida inteira inseguro, sem saber se de fato vamos chegar no final da corrida. E uma provisão maravilhosa foi feita por Deus para que a gente complete essa carreira. Então nós vamos também tentar, ao longo do debate, mesmo reconhecendo que é impossível para nós exaurirmos esse assunto, um dos temas mais polêmicos no cristianismo,
mas tentar pelo menos lançar um pouco de luz a respeito desse assunto. Ok. Pastor Gessé, o que fica claro para você quando você lê Hebreus 6:4? Tá, Hebreus 6:4, para mim está muito claro que a pessoa provou, experimentou, foi iluminado. Essas expressões, quando eu leio, embora eu tenha conhecimento de alguns outros comentaristas que tentam falar que é ceia do Senhor, participar do culto, a questão da iluminação, para mim, de provar o Espírito Santo, provar estas maravilhas aí desta vida com Cristo, é uma pessoa que participou, experimentou ativamente, viveu o cristianismo, experimentou, creu, confessou. E o contexto de Hebreus, pelo menos em quatro outros lugares, mostram essa possibilidade. Eu gostaria de ler com os irmãos Hebreus capítulo 2, que eu trouxe aqui para esse debate, versículos 1-3, que diz o seguinte: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então aqui o autor, ele já está exortando, ensinando e pedindo para que as pessoas tomassem cuidado para atentar e não se desviar do que tinham aprendido. Ora, se ele vai se desviar do que aprendeu, é porque existe então a possibilidade dele se perder naquilo que foi ensinado. Mas no versículos 3 diz o seguinte: como escaparemos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação? Então, dentro do próprio livro de Hebreus, aqui já diz o seguinte: existe uma possibilidade de nós desviarmos do ensinamento e é uma pergunta: o que restará de nós se nós não atentarmos para essa salvação? Está falando para crentes, cristãos. No capítulo 3, versículo 12, mais interessante ainda, o autor de Hebreus diz: vede, irmãos, que nunca haja em vós um coração mau e infiel. Está falando para os crentes. Não haja entre vós um coração mau e infiel para se apartarem de Deus. Então aqui existe uma outra possibilidade, ainda no livro de Hebreus, das pessoas se afastarem de Deus. E aí, olha que interessante: e nenhum de vós se endureçam pelo engano do pecado, porque somos participantes de Cristo se retivermos. Esta condicional que o autor de Hebreus usa, Paulo usa também, Pedro usa também. Nós vamos ao longo do debate mostrar onde existem essas condicionais. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Pastor Marcos, como é que fica aí essa questão desses textos condicionais? Parece que o senhor disse, pelo menos na sua última fala, dizendo: se a pessoa não tem certeza se ela é salva, né? Como é que fica, né? A situação e tal. Mas não é bem isso que o pastor Gessé está falando. Existe sim a certeza da salvação. Assim como existe a possibilidade de perdê-la. Acho que é isso que ele está defendendo. Então, como é que fica diante desses textos onde as palavras aparecem no condicional? Se você ouvir, se você se desviar. Há um contexto desse assunto que fica mais remoto, que fica mais distante um pouco, que é a parábola do semeador. Um texto muito precioso que lança muita luz sobre esse assunto. E ali nós vemos claramente como a Escritura explica a Escritura, como facilita entendermos outros textos. Ali nós vemos 4 tipos de pessoas, 4 tipos de corações ilustrados, exemplificados através de 4 solos diferentes que recebem a mesma semente. Nós vimos que no primeiro a palavra não teve efeito sobre eles. No segundo, apesar de receberem com alegria, com entusiasmo, não havia raiz, não se firmaram. No terceiro coração, ele acolheu a palavra. Ele acolheu e, por um bom tempo, ela teve um efeito duradouro. Mas outra coisa cresceu junto com aquela semente. E tem um quarto solo que recebeu a palavra e foi transformado para sempre. Então nós vemos que a terceira e a quarta são idênticas. Elas recebem, elas frutificam, elas crescem, só que com o tempo é que fica perceptível a diferença. Uma vingou e prosseguiu até o fim, e a outra, depois de um certo tempo, foi sufocada pelo fascínio das riquezas, pelas ambições, né, por outras situações. Então a gente vê assim que o justo, ele vive pela fé. Ele não pode viver com base em experiências. E nenhuma das experiências citadas em Hebreus 6, especialmente os versículos 4 e 5,
nós podemos afirmar que são falsas, são experiências verídicas, legítimas, mas nenhuma delas comprova que o texto fala de regeneração. E é uma palavra, assim como muitas outras no meio evangélico, como graça, como amor, também a salvação eterna, a regeneração, o novo nascimento, são expressões muito banalizadas em nosso tempo. Então, eu volto a afirmar que o fato de serem iluminados não significa serem nascidos de novo. Mas antes o senhor cita Mateus 13, né, a parábola do semeador, qual a similaridade dessa palavra aí com... Onde é que está a salvação aí? Porque, por exemplo, tirando a primeira semente que cai na beira do caminho e vindo as aves dos céus comeram, todas as outras 3 nasceram. A que caiu no meio da pedra, nasceu. Aí veio o sol e secou, porque não tinha raiz. A que caiu no meio do espinho, nasceu também. A que caiu no meio da boa terra, nasceu também. A diferença não está na terra, então? Então, quer dizer, não parece que esse argumento seria um argumento mais para perder do que para ter essa segurança? Porque em todos os casos, tirando o primeiro, nasceu. Parece que... Aí Jesus vai explicar a parábola e diz... A semente é a palavra de Deus, ok. E essa palavra, onde ela entra, nasce. Ela entra e nasce, ela entra e nasce. No solo rochoso, nasceu. Entre os espinhos também nasceu. Na boa terra também nasceu. Aí a condição deles é que depois... Quer dizer, não parece esse um argumento contra? Vamos lá em Hebreus 3:14 para ver se esclarece melhor esse assunto. Hebreus 3:14 diz assim: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então nós vemos que a perseverança na fé é que vai de fato demonstrar, evidenciar que houve o novo nascimento. O fato de ter frutos, ainda que por um tempo, não significa que houve novo nascimento. O novo nascimento vai ficar comprovado se até o fim essa esperança for guardada no coração. Ok. Pastor José. Vamos lá. Então, o texto está em Hebreus. Estou começando usando Hebreus para interpretar Hebreus. Falamos do capítulo 2, do capítulo 3. Agora, e que apresenta essa condição que o próprio pastor acabou de citar do versículo 14, né? Se mantivermos. Agora, o capítulo 10 tem um texto bem interessante. Logo no começo diz o seguinte. Olha só a possibilidade que o autor dá. Porque se pecarmos voluntariamente, olha o que está escrito em Hebreus capítulo 13, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Esse texto é o primeiro de todos que tem que ser usado para interpretarmos uma dificuldade de interpretação do capítulo 6, ok? Então, a minha leitura, né? A minha leitura desse texto é o seguinte: a pessoa experimentou o conhecimento de Deus, esteve exposto à palavra de Deus, à presença de Deus, ao ensinamento, se emocionou, pregou, operou, fez os milagres, mas esta pessoa decidiu em algum momento voluntariamente pecar. Para mim, me dá margem para entender que esta pessoa, se não tivesse tomado essa decisão, salva estaria, e no final seria contada entre os salvos, mas ela decidiu voluntariamente, ela quebra aí o caminho que seria o caminho que levaria ela à salvação. Mas Hebreus 12:14 tem um versículo bem famoso, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando existe uma orientação, me dá a entender que é uma opção, né? A graça está aqui para todos os homens, à disposição, mas eu posso escolher permanecer nessa graça. Tem pessoas que escolhem ter uma experiência com a graça, e tem pessoas que vão até o final da graça. A Bíblia também vai nos dizer de pessoas que experimentaram e que ao final não guardaram a sua fé, que aliás é uma recomendação bíblica. Portanto, esses textos estão todos eles numa condicional, pastor César. Qual a condicional? Permanecer firme no Senhor, ainda que seja assediado pelo pecado, pelo mundo, pela maldade, enfim. Pastor reverendo Marcos. Seguinte, o nascido de novo pode perder a salvação? Por que não? Porque até agora nenhum texto demonstra claramente que sim. Demonstra que pessoas que estão no convívio dos crentes, demonstra que pessoas que tiveram experiências com Deus, foram iluminadas, provaram a boa palavra de Deus. E nós sabemos que há pessoas em nossas igrejas que não nasceram de novo.
mas estão se deleitando com a palavra de Deus. E o texto que fala que eles Porque também é se saborosa. fizeram participantes do Espírito Santo. Exatamente. Não só uma experiência na congregação, né? A comunhão do Espírito Santo está ali. Quem está ali é abençoado. A graça comum de Deus alcança as pessoas, seja dentro da igreja ou fora da igreja, quanto mais dentro. Então, ser participante do Espírito Santo é comungar na igreja, Não participar do culto. Mas não significa necessariamente que houve um novo nascimento. É aí que está o ponto. Todos esses argumentos em Hebreus são válidos, sim, mas nenhum deles vai comprovar que a pessoa morreu para o mundo e nasceu para Deus, experimentou a regeneração. E aí nós vemos que quem nasceu de novo não pode morrer, não tem como desfazer o novo nascimento. Não tem como. A vida comunicada no novo nascimento é uma vida eterna. Jesus diz João diz em 1 João 5,11, o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Ou seja, não depende do meu desempenho religioso, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E essa provisão de Deus para a caminhada foi feita para que aquele que de fato nasceu de novo, aquele de fato por quem Jesus morreu, ele consiga chegar no final da carreira. Aquele que começou boa obra em mim, há de completá-la no dia de Cristo Jesus. Pastor Gessé, que está aí na exegese de Hebreus, ele está mandando ver só em Hebreus aí, Gessé. Vou sair de Hebreus agora um pouquinho, então. É porque essa dúvida, já que começou no livro de Hebreus, a gente tem que entender qual é o contexto que se dá essa perda e esse ganho no próprio livro de Hebreus. E na minha leitura, combinando esses 4 versículos que eu citei com o do capítulo 6, dá a entender que seja possível. Agora vamos pegar o maior doutrinador do Novo Testamento, depois de Jesus, né? O apóstolo Paulo. Romanos, no capítulo 11, versículo 22, Paulo diz o seguinte: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Aí, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na benignidade, de outra maneira também serás cortado. Então, na minha leitura, Paulo diz o seguinte: olha, Deus tem bondade e tem severidade, né? Isso é causa e consequência, né? Se você se aproximar de Deus, você vai ser alvo da bondade de Deus, portanto, salvação. Se você se afastar de Deus e pecar voluntariamente, aí nós vamos colocar os outros textos que nós já estamos. O que vai acontecer com você? Você vai ser cortado. O que é ser cortado? E o que é ser cortado? E Paulo está dizendo isso para crentes ou para não crentes? Porque a minha dificuldade de entender desta forma que o pastor está apresentando é a seguinte, né? Eu posso simplesmente dizer assim, claro que ele não foi fiel, porque ele desistiu no final. Mas eu tento olhar para o processo disso, a salvação sendo um processo, onde é recomendada se aproximar de Deus, uma santificação, um esforço. E esta santificação que a Bíblia recomenda é sinal de que nós temos uma parte nisso, a nossa perseverança está ligada a isso. E Paulo diz o seguinte: bondade e severidade. Se você escolher se afastar de Deus, você vai ser cortado. Peraí, já está cortado então? Se ele nunca foi de Deus, se ele nunca participou, se ele só está participando da comunhão e das benesses de uma vida religiosa, ele já está cortado. Mas Paulo diz que ele será cortado. Aproveitando o gancho, né, do argumento baseado na teologia paulina, 2 textos para nos ajudar a nos posicionar, inclusive nessa questão colocada pelo pastor Gessé do processo, né? Romanos 8,30 diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Acontece que a glorificação é um estado final da salvação que é permanente. Os justificados, então, serão glorificados. Os que foram chamados serão justificados. Não vai ficar ninguém pelo caminho. Não é à toa que o próprio Jesus disse assim, né, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus fez uma provisão que é poderosa. Jesus não está lutando para nos salvar. Ele já estabeleceu isso. A caminhada está aqui descrita. E nós estamos percorrendo essa caminhada com a assistência do Espírito Santo.
Por isso João Calvino disse que o mesmo Deus que predestinou o fim, predestinou os meios. Ele não apenas definiu algo que vai acontecer lá na frente, mas ele preparou os meios para que a gente consiga chegar lá no final do caminho. O outro texto é 1 Coríntios 1:8. Paulo começa dizendo: é ele também que vos fortalecerá até ao fim. Não é o meu desempenho, não é o meu esforço. E depois ele diz: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho. Eu fui chamado para a salvação e eu preciso ter essa convicção e caminhar com essa certeza no meu coração de que o céu está me aguardando, de que eu vou chegar lá no final. Pastor José. A certeza de salvação, nós guardamos ela dentro do nosso coração. Todos nós guardamos isso. Se eu perguntar para um arminiano, enfim, ele vai dizer que tem certeza de salvação. E essa certeza é calcada na fé. Tenho fé que vou ser salvo porque o sacrifício de Jesus ele é suficiente. Mas a questão é que existe para nós uma possibilidade de nós perdermos isso, até porque Paulo ele ensina os irmãos a batalhar pela fé, Judas ensina a batalhar pela fé. Paulo termina a carreira dele dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ora, essa preocupação que o Novo Testamento tem em nós guardarmos a nossa fé, ela é bem latente quando se lê a Escritura. Ou seja, tem gente que não guarda esta fé, consequentemente perde a salvação. O pastor tinha citado uma parábola de Jesus, eu lembrei de uma parábola de Lucas 11, onde Jesus diz que uma casa que ela é limpa de um espírito, esse espírito ele pode vaguear, e se ele encontrar espaço, ele traz consigo mais 7 espíritos. Aí eu pergunto: quem limpou essa casa? Foi o próprio ser humano que limpou essa casa, enganado, limpou essa casa confundido, emocionado, e aí ele nunca foi salvo? Ou Jesus limpou essa casa e essa pessoa deliberadamente, voluntariamente, ela errou e abriu espaço para que essa casa fosse novamente habitada por hostes das trevas, pelo poder maligno? E volto na teologia paulina, muito bem colocada pelo pastor. Digo mais uma vez, esse tema não é fechado. Eu estou aqui fazendo um esforço para mostrar o outro lado, para que o ouvinte entenda, né? Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1. Ele tem um texto que ele diz o seguinte: olha, também notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes. Aí, se recebeste aqui, eu acredito que não seja só ouvir. No qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, como vos tenho anunciado, se não é que cresce. Então, olha só, tanto Paulo, que fala da predestinação, que fala da justificação, da glorificação, ele, em alguns momentos das suas cartas, ele fala sobre, em Gálatas capítulo 1, eu estou admirado que vocês seguiram um outro evangelho. Essas pessoas eram salvas. E Paulo estava admirado. Como é que vocês, salvos, seguiram outro evangelho? Onde que elas terminariam se continuasse aquele outro evangelho? Aí Paulo doutrina. Alguns seguiram Paulo, outros não. Eu consigo entender com esses textos, pastor, com todo respeito, que existe essa possibilidade sim de nós abrirmos mão dessa graça que Deus deu para o homem. A graça de Deus está, na verdade, sobre todos os homens, certo? A graça comum. Mas é uma graça específica, graça para a salvação, uma graça que é reservada àqueles que realmente nasceram de novo. Na verdade, quando a gente olha para um texto como esse em Hebreus 6, que é uma advertência entre inúmeras outras advertências, elas muito sérias, essa aqui possivelmente a mais séria, mais grave de todas, tanto que ele usa 2 vezes a palavra impossível, então a gente fica chocado mesmo, e esse era o propósito. Imagine no meio de uma comunidade, a palavra é dirigida para aquela comunidade e parte daquelas pessoas flertando com o judaísmo, querendo retroceder para aquelas procissões, aqueles rituais tão bonitos. Então a linguagem tinha que ser forte. Agora, nós vemos, por exemplo, os israelitas no deserto tiveram experiências fantásticas. Contemplar durante o dia uma nuvem gigantesca sobre suas cabeças, contemplar à noite uma coluna de fogo, água saindo de uma rocha para descedentar mais de 2 milhões de pessoas, pão descendo do céu, o povo atravessar um mar vermelho, um rio enorme, né, a pé enxuto. Então eles contemplaram coisas fantásticas, estavam expostos à palavra, eram sinais verídicos, eram experiências legítimas de Deus ali com o povo no deserto, mas todos eles foram destruídos com exceção de 2, apenas deles.
Nós vemos aqui uma linguagem muito dura, uma advertência muito forte, mas não há indícios de que esse texto ou qualquer outro texto em Hebreus comprove que alguém que foi regenerado perdeu a sua salvação. Então, pastor, o texto que eu entendi, o senhor está dizendo que esses textos são, geralmente, eles são... Tá muito frio, não tá não? Eu tô vendo que vocês estão... Não, tá frio. Coloca no 22 aí, meu irmão, alguma coisa assim. Então, no 24, sei lá. Aí é o seguinte, não, essas coisas são experiências, né? Lá no caso do deserto, eles tiveram experiências lindíssimas e tal, tudo mais. Aí tem duas questões que a gente tem que colocar. Primeira, lá em Êxodo capítulo 6, falando para esse pessoal que ia atravessar o deserto, Deus falou assim para eles. Êxodo capítulo 6, versículo 6. Eu sou o Senhor, tiro vocês da terra do Egito, tal. E eu vos serei vocês serão por meu povo e eu vos serei por Deus. Né? Se Deus está prometendo ali, se não é salvação, se não é eternidade, eu não sei. E aí o pessoal perde no meio do caminho. Então, é um problema. Agora o outro, reverendo Marcos Paixão, é que, aí você está dizendo, tudo isso que você está falando tem a ver com experiências, né? Milagres e tal, tudo mais. Mas o texto último que ele apresentou, de Coríntios 15, ele fala, o apóstolo Paulo fala, vocês são salvos, mas vocês não podem perder essa condição. Eu não lembro exatamente como foi, mas ele está dizendo, vocês receberam o evangelho, vocês creram, vocês estão salvos, mas se vocês permanecerem, quer dizer, aí também não está falando de salvação, também está falando de experiência? Como que é? Eu conversei com o pastor Gessé ligeiramente ali no início e citei para ele um texto que nos ajuda muito a entender a questão da predestinação, que esclarece um pouco para nós isso, que é Isaías 55, quando diz assim, que Deus dizendo através do profeta, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, são mais elevados. Deus enxerga o ontem, o hoje e o amanhã. Deus olha para nós e nos vê glorificados, mas ainda não fomos, ainda estamos aqui na condição de justificados, perseverando dia após dia na direção da reta de chegada, da linha de chegada, da reta do final da nossa carreira. Deus nos olha nessa condição. Então tem coisas que de fato são difíceis de nós enxergarmos e fazem-se necessárias advertências e sérias. Mas o fato de haver essa advertência não está dizendo que você pode perder a sua salvação. Até porque não foi você que conquistou. Você não comprou, você não pagou. É algo que Deus realizou, né, em Cristo Jesus. Isso foi feito antes da fundação do mundo, foi levado a efeito na cruz do Calvário, a questão da redenção. A nossa justificação foi promulgada no tribunal de Deus em nosso favor e nos aguarda no final da carreira a nossa glorificação. Então, eu volto a esse ponto porque não tem outro ponto onde eu possa me pegar, que é a salvação pela graça de Deus. E ali o que está em jogo nesse texto em Hebreus aí, basicamente é esse. É a busca da justificação pelas obras da lei, através do judaísmo ou de outro caminho, ou de outra religião qualquer, ou a justificação pela graça de Deus. Bom, vou fechar esse bloco com o pastor Gessé, e aí eu volto no próximo bloco apertando um pouquinho mais esse assunto. Vamos lá. Bom, concordo com a questão apresentada sobre Isaías 55 pelo pastor Marcos, com a maioria das coisas que ele falou, mas há algumas dúvidas aqui. Por exemplo, quando ele citou Israel viveu experiências de milagres que eram necessários para que todos chegassem à terra prometida. E o próprio Moisés, que eu acredito que tenha sido salvo, né? Ele não chegou na terra prometida. Então uma coisa é milagre e outra coisa é salvação. Bom, o povo rebelde experimentou o milagre. Mas esse povo de Israel, estavam todos eles, entre aspas, predestinados a serem o povo escolhido de Deus, exceto aqueles que decidissem não ser. Aí que cabe ao homem decidir e seguir. Por isso seguir a paz, seguir a santificação. Quando Deus fala para Israel, eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Tem um espaço aí em que o homem decide o caminho que ele vai escolher. A bênção e a maldição, a vida ou a morte. Deus fala, eu recomendo que você escolha a vida para que vivas. Deus comprou a salvação, pagou, sim,
Mas muitas vezes acontece o seguinte: as pessoas recebem o que Deus pagou, mas não levam o que Deus pagou. Isso pode acontecer conosco, né? Olha, eu te pago um almoço, César. Ah, mas eu não vou almoçar. Eu paguei, mas eu não quero almoçar. Mas você não falou que ia, mas eu não vou mais. E aí lá em Tiago, capítulo 5, já citamos então, dentro de Hebreus, um contexto, apóstolo Paulo, agora eu vou recorrer, a história de Lucas, né? Agora a história de Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20, conta uma história. Se algum dentre vós, igreja, povo de Deus, nação santa, povo adquirido, algum dentre vós, salvo então, pecar, perdido. Então salvo, pecou e se perdeu. Mas se algum outro convencer o seu irmão do pecado, salvou uma vida da morte. Aqui parece que está claro para mim, Tiago, doutrina da igreja, que o salvo pode pecar. E alguém pode convencê-lo desse seu pecado e pode salvá-lo de novo, mediante, é claro, o sangue de Jesus, a graça de Deus. Mas não vejo os apóstolos encerrando essa questão de uma forma tão simples. Por isso que esse tema, ele tem essa bipolaridade, porque a Bíblia diz isso, e agora é Tiago falando. Então, depois, no próximo bloco, eu queria que o pastor pudesse explicar Tiago 5, 19 e 20, como que ele fala de um homem dentre vós, igreja, que pecou, que caiu, e o outro foi, convenceu ele do pecado e salvou a vida dele. Então, santo, pecador, santo de novo. Então ele era santo desde o começo? Bom, a gente vai para o intervalo rápido e se tiver alguns aí áudios, vamos ouvir. Inclusive tem alguns que chegaram aqui. A Gorete, por exemplo. Sim, temos que ensinar que podemos perder a salvação. Sim, hoje é comum só se falar em cura e prosperidade. O Paulo, bom dia, paz do Senhor. Claro que podemos. Em Apocalipse 3:11 diz: eis que vem sem demora, guarde o que tens para que ninguém tome a sua coroa. A Eliana, muitas coisas podemos perder a salvação. No grande dia vamos ter surpresa. Que adianta ganhar o mundo e perder a alma? O Jefferson, bom dia, acredito dessa forma, que podemos sim perder a salvação. A salvação é como uma planta a ser regada todos os dias, senão morre. A Marleide, devemos vigiar todo o tempo para não perder a salvação. As pessoas querem desculpas para viver errantes e tal. O Edgar só escreveu assim: não perde a salvação, ninguém perde a salvação. Vamos lá. Tem o WhatsApp? Tem mensagem? Não tem aqui o Davidson Santos. É claro que a salvação pode ser perdida. A Bíblia é clara sobre isso. O Henrique Fragoso, entendi. Pois a pessoa peca e perde a salvação, depois volta para Deus e a recebe de novo. E se pecar de novo, perde de novo. E isso coloca a salvação nas mãos do homem e faz de Deus um espectador. Então é isso aí. Vamos lá. Eu volto aqui com o reverendo Marcos Paixão. Reverendo, essa segurança, né, do salvo, que o presbiteriano gosta de defender bastante, assim, de forma arguta, é um pilar, né, para a alma, é uma coisa que traz certeza, que traz segurança para a pessoa. E é essa base que o presbiteriano ou o calvinista defende. Como que você enxerga na Bíblia essa segurança? Eu estava lembrando agora há pouco de um texto citado pelo pastor Gessé, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 e 2. Aí eu fui correndo os olhos aqui mais adiante um pouco. O versículo 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Como viver a vida terrena confiando em Jesus, sem ter a mesma confiança em Jesus com relação à vida eterna? A nossa esperança em Cristo não se limita a esta vida, se estende para uma vida eterna. Agora, vendo um pouco também daquela questão de Tiago, pecou, perdeu a salvação, aí a igreja, o irmão, salva aquele que estava perdido. Claro que não está falando de salvação eterna, está falando de disciplina, está falando de correção. Em Gálatas capítulo 6, versículo 1, a palavra de Deus diz, né? Se algum irmão for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te também para não seres tentado. Então são contextos assim um pouco diferentes. Com relação à salvação no Antigo Testamento, ninguém foi salvo pela guarda da lei ou das obras, né? Claro que não foi afirmado isso, mas é bom ficar claro que quem foi salvo olhando para o Messias, com base na promessa messiânica. Ou seja,
A salvação nunca foi pelas obras, pela religião, pela guarda da lei, mas sempre pela fé, pela graça de Deus. Pastor Jessé. Bom, me lembrei agora do livro de Tiago, né? O livro de Tiago tão polêmico, porque ele diz que a fé é demonstrada pelas obras, né? E os irmãos são orientados a terem fidelidade a Deus, a batalharem, guardarem a fé, a não se desviarem do caminho que foram ensinados. E se todos esses ensinamentos eles não se encaixam no contexto de salvação, seriam absolutamente desnecessários, né? Já que só vai permanecer quem realmente é salvo, ou quem não permaneceu é porque nunca foi salvo. Então, por que esse exercício tão grande, né, dos apóstolos de orientarem as pessoas a batalharem, a permanecerem fiéis? O próprio Apocalipse, né, diz o seguinte, lá numa das cartas para a igreja de Éfeso, se eu não me engano: se você não se arrepender, tirarei o teu lugar do castiçal. Bom, o que é tirar o lugar do castiçal? É o mesmo cortado que Paulo fala lá em Romanos. Mas olha só que interessante, tem um texto bíblico em Pedro. Então vamos lá, você que está ouvindo e acompanhando esse debate. Nós explicamos o texto de Hebreus à luz de Hebreus, falamos sobre Paulo, sobre Tiago, Lucas, uma parábola, e agora vamos pegar o que Pedro falou no 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 a 22. Vou citar ele, depois eu vou ler ele ao pé da letra. Diz o seguinte: que as pessoas foram limpas por Jesus, né? Foram purificadas, voltaram, né, ao seu primeiro estado, e a Bíblia diz o seguinte: como um verdadeiro provérbio, o cão voltou a lamber o próprio vômito e a porca voltou para a lama. Então Pedro está dizendo o seguinte, vamos lá, ao pé da letra, para você que está acompanhando agora, olha só: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, depois de terem escapado também é sinônimo de que você escapou, você foi salvo, tá certo? Escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor. E o conhecimento aqui é o conhecimento que a gente sabe de ter intimidade, relacionamento. Forem outra vez envolvidos nelas, nas corrupções do mundo, e vencidos. Olha o que Pedro diz: você já escapou, você já teve conhecimento, agora você foi envolvido e foi vencido. Quer dizer, estava salvo, estava iluminado, estava em segurança, mas foi vencido. Tornou-se seu último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo desviar-se do santo mandamento. E aí diz aquele provérbio, como o cão que voltou a lamber o vômito e a porca que voltou para a lama. Bom, então com esses textos eu entendo o seguinte: é possível que nós sejamos limpos. Quem é que limpa o homem? Eu que limpo? Eu me limpo? Eu me purifico? Ou é Jesus quem limpa? Ou é o Espírito Santo quem limpa? Ele limpou. Limpou por quê? Para condenar? Limpou? Eu limpei, mas você nunca foi salvo. Limpou para te dar possibilidade de salvação, mas você escolheu deliberadamente, voluntariamente, nas palavras de Paulo, escolher que não aceitar a salvação de Deus. Pastor Jessé, eu vou aqui apertando cada vez eu senti que eu apertei muito o reverendo. Pode, né? apertar. Então vou apertar só a vez agora. Vamos lá. Quando na Bíblia um porco ou um cão é símbolo de um salvo, para começar. O porco, se voltar na lama, é da natureza do porco. O cão comer o vômito é da natureza do cão. Mas porco e cão, ele sempre foi porco, ele sempre foi cão. O cão tomou um banho, né? No caso do porco, o porco tomou um banho e depois ele voltou a fazer o que ele sempre fazia. Isso não seria um ponto para a doutrina calvinista, ao invés de ser um ponto para a doutrina arminiana? Eu creio nessa possibilidade também, né? De fato, cão e porco, para nós sempre é um sentido pejorativo e ruim, né? Embora uma cachorrinha, pelo menos uma vez, alcançou a graça de Deus, né? Quando ela foi comer as migalhas que caíram da mesa do seu Senhor. Isso também é verdade. Então, eu não vou dizer mais uma vez, esse tema ele é obscuro. Eu não vou fechar a questão aqui. Eu só estou levantando uma luz de um texto que requer uma dúvida. Se ele foi limpo por quê? Se ela foi limpa para quê? E aí voltou ao primeiro estado. Ok, reverendo. Há pelo menos, na língua grega, 7 palavras
usadas no Novo Testamento para se referir à disciplina, alguma forma de disciplina. Uma delas é a advertência. E nós vemos que advertências no livro, na carta aos Hebreus, são abundantes, inúmeras. Esse texto de Hebreus 6, por mais que ele seja tão grave, tão sério, ao mesmo tempo ele é uma palavra de esperança, ele é uma palavra de conforto. Pense bem, qual é o pecado que desqualifica a pessoa para a salvação, que faz com que a pessoa perca a salvação? Digamos, uma pessoa que fosse salva, foi adultério, roubo, um desses pecadões, né? Um homossexualismo e tal. Então, nós classificamos pecados muito mais pelas consequências, porque pecado é pecado. Agora, imagine uma pessoa que perdeu a salvação, então essa pessoa está impedida de ser salva de novo, à luz do mesmo texto em Hebreus 6. É impossível renová-la para arrependimento. E quando a gente vê assim, que por mais que seja séria essa advertência, ela é uma exortação muito forte para um crente hesitante, necessária. Mas, ao mesmo tempo, é um consolo para o crente que é firme, que está agarrado com Jesus, que anda com Ele e que experimenta da provisão de Deus para que possa completar sua carreira. E uma dessas provisões de Deus são as advertências. Nós, pastores, precisamos constantemente dessas exortações, dessas advertências, até porque vemos exemplo de colegas que estão sendo desqualificados para o ministério por conta de faltas graves que cometeram. Longe de mim dizer que por causa de uma falta grave que algum pastor cometeu, ou outro membro qualquer da igreja, que ele por isso perdeu a salvação. Bom, vamos para as considerações finais. Nosso tempo voa aqui no horário do debate. Solta aí, por favor, Paulo. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Estamos de volta aqui com os debatedores e chegamos aqui nas considerações finais. Pastor Marcos, uma alegria, cara, ter você aqui com a gente mais uma vez. Amém. Esse eu tenho um minuto aí para suas últimas considerações sobre o tema. Jeremias 32:40 diz assim: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixareis de lhes fazer o bem, e porei meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. A nova aliança feita por Jesus é uma aliança de preservação. E um texto final que eu quero deixar é 1 João 2,19. O apóstolo João disse: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Dos nossos significa nascidos de novo, enxertados na videira verdadeira, novas criaturas. Ou seja, eles pareciam muito. O joio parece demais com o trigo, mas eles não eram. Ok. Pastor Gessé. Bom, em primeiro lugar, obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar aqui. Foi um prazer ter conhecido o reverendo Marcos, que Deus o abençoe. Meus respeitos, meu carinho. E termino, já que ele citou alguns versículos, citando o Novo Testamento, né? Ele citou alguns do Antigo, mas vamos no Novo Testamento. 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo diz que Demas abandonou, ou seja, estava junto, né? Abandonou, não usou a mesma linguagem que João, né? Não disse abandonou porque não era de nós, disse ele abandonou porque ele amou o presente século, foi diferente de João. E no 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, diz que Timóteo deveria conservar a fé. Por que que Paulo mandou Timóteo conservar a fé? E deu exemplo de duas pessoas que não conservaram, Himeneu e Alexandre, os quais Paulo entregou nas mãos de Satanás. Também não foi tão taxativo, categórico quanto João, dizendo, já que eles não eram de nós mesmos, que se envolvam com Satanás. Ele disse, não, eles não conseguiram conservar a fé. Portanto, guarde a sua fé, conserve a sua fé, para dizer com o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Abraços, Deus abençoe. Pastor, reverendo, para encontrar o senhor nas redes sociais ou a igreja, o senhor quer divulgar? Coloca Marcos Paixão lá que você vai me encontrar. Maravilha. Igreja Presbiteriana Parada 15 de novembro, em Itaquera. Estamos lá de braços abertos, de coração aberto para lhe receber. Maravilha. Quais são os dias de culto? Quarta-feira à noite o encontro de oração e domingo de manhã e à noite, 9:30 da manhã às 19 horas.